Olá, pessoal, bem-vindos mais a um Home Bio. Na aula de hoje, iremos falar sobre os vasos condutores, o que nós já havíamos conversado na aula anterior. Falamos sobre o xilema, que é onde ocorre o transporte da absorção de água e sais minerais da raiz para as folhas. Então, hoje iremos falar sobre o floema, que é o transporte dos assimilados da fotossíntese para as outras partes da planta. Então, por exemplo, o caule, o ápice caulinar, o ápice radicular, os frutos, tudo isso depende do estágio de crescimento desse vegetal. Então, nós iremos conversar um pouquinho das células que constituem esse transporte, o que é fonte, o que é dreno, como ocorre esse transporte e quais são as substâncias que são transportadas no floema. Então, o floema ele também é conhecido como líber. Ele possui uma camada entre a casca e a madeira. E, como eu disse, é responsável pelo transporte de assimilados da fotossíntese. As células que constituem esse vaso condutor os elementos crivados, que são células crivadas e elementos de tubo crivado. Também temos células companheiras, ou também são chamadas de células albuminosas, as fibras floemáticas e as células de parênquima. Nas plantas que têm o seu crescimento primário, esse floema também ocupa a porção externa dos caules. Só que a nossa única exceção são as gramíneas, que não possuem essa formação do floema externo. Bom, aqui nós temos uma foto desse floema. Então, aqui nós temos as células crivadas, então a placa crivada, a célula companheira ou albuminosa. Então, aqui nós temos, nessa outra imagem, é uma foto de microscopia. Então, nós conseguimos ver aqui o xilema, que é essa estrutura aqui mais avermelhada. Esse daqui são os tubos crivados, né? Onde estão os tubos crivados. Essa parte aqui são as células companheiras. E nessa outra parte aqui, nós temos as placas crivadas, que é aqui onde está essa estrutura, né? Igual a gente tem aqui nessa imagem, é a placa crivada. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos crivados. Então, eles podem ser de dois tipos: as células crivadas em gimnospermas e os elementos dos tubos crivados, que são células altamente especializadas do grupo das angiospermas. Então, os elementos do tubo crivado têm áreas crivadas especializadas, formando a placa crivada, que essa estrutura ela apresenta poros grandes e circundados por celulose, igual nós vimos aqui, né? A placa crivada. São circundados por poros e também por uma camada de celulose. Então, esses elementos crivados, eles são dispostos verticalmente e são conectados pelas placas crivadas, formando grandes tubos crivados e são acompanhados por células companheiras. Então, igual nós conseguimos ver aqui, né? As placas crivadas acompanhadas de células companheiras. Então, essa ligação entre o elemento do tubo crivado e as células companheiras é feita por um sistema de comunicação ramificado, chamado de plasmodesmos. Então, os plasmodesmos são responsáveis por ligar os elementos de tubo crivado e as células companheiras. Esses plasmodesmos, eles permitem com que ocorra a troca da substância entre as células. Lembra? Esses vasos são responsáveis por fazer o transporte dessas substâncias, de substâncias que foram assimiladas na fotossíntese. Então, é esse local, né, os plasmodesmos, que é o que liga as células companheiras e os elementos de tubo crivado, e é aí
onde que ocorre a troca de substâncias entre as células. Então, falando um pouquinho sobre as células companheiras, ao contrário dos elementos crivados, elas são ricas em organelas, então elas podem sintetizar muitos compostos, sendo um deles ATP, e eles são transferidos para o elemento crivado, enquanto o elemento crivado ele tem como função realizar o transporte de assimilados de fotossíntese para o restante da planta. Resumindo, as células companheiras, elas possuem outras organelas, igual a gente consegue ver aqui, né? E essa célula companheira, ela consegue fazer a produção de algumas substâncias, como, por exemplo, o ATP. Já agora, as células do elemento crivado, elas são responsáveis somente pelo transporte dessas substâncias que foram sintetizadas na fotossíntese. E para a gente falar um pouquinho sobre esse transporte, a gente precisa entender a relação de fonte e dreno. O que é fonte, o que é dreno, quais são suas funções e quais são as suas prioridades para que esse dreno ocorra. Então, no floema, essa translocação de substância, ela não ocorre de forma ascendente ou descendente e não é definida pela gravidade. Esse transporte ele ocorre de uma região produtora, que é a fonte, para as regiões de metabolismo ou armazenamento, que é considerado o dreno. Então, região produtora, fonte, e a região de metabolismo ou armazenamento são os drenos. As fontes, elas são denominadas as áreas de produção de fotossintatos, né? Onde ocorre a translocação para a área de metabolismo intenso ou órgãos de reserva denominado dreno. A fonte inclui qualquer órgão exportador, tipicamente uma folha adulta completamente expandida, que é capaz de produzir fotossintato além de suas necessidades. Então, resumindo, é isso, né? O que inclui a fonte? A fonte é uma folha, né? Quando uma folha adulta, ela produz os seus fotoassimilados, consegue produzir todas as substâncias que são necessárias para que ela consiga manter o seu funcionamento. E quando ela tem um excedente desses fotoassimilados, ou seja, ela conseguiu suprir todas as necessidades dela, é quando ela começa a fazer esse transporte. Então, ela consegue transportar esses elementos porque ela já conseguiu produzir tudo aquilo que aquela folha precisava. Então, por isso que é preciso fazer o transporte, porque senão esses fotoassimilados iriam ficar armazenados naquele local, só que aquele local já foi utilizado o que era necessário. Então, ele precisa ser transportado para outros locais da planta onde precisam dessas substâncias, como, por exemplo, os ápices caulinares, os ápices radiculares e também os frutos. Então, a fase vegetativa é o período em que a planta está fazendo o seu desenvolvimento, o seu crescimento, está crescendo raízes, está crescendo o seu porte, né? Está fazendo com que tenha novas folhas, novos caules. Então, os seus drenos na parte vegetativa são principalmente raízes e os ápices caulinares. Enquanto na fase reprodutiva, que é quando a planta precisa produzir sua semente, é quando ocorre a fecundação do óvulo. Então, depois da fecundação do óvulo, do ovário da planta, vem a produção do fruto, né, para que ocorra a dispersão dessa semente. Então, na fase reprodutiva, então os frutos eles se tornam a potencial fonte de dreno, por quê? A planta vai precisar de mais energia, gastar mais energia com a produção do fruto, porque é ali onde ela está criando o futuro da sua geração, né? Então, é onde vai ter uma nova semente que vai gerar uma planta filha, uma nova planta. Então, esse fruto ele precisa estar bem desenvolvido, o embrião também precisa estar bem desenvolvido para que ele consiga propagar e perpetuar essa espécie. Então, nas nervuras terminais das folhas,
O carregamento do floema na região da fonte envolve o movimento dos produtos dos cloroplastos nas células do mesófilo, ou seja, da folha, para as células do tubo crivado. Então, os produtos que são do cloroplasto, ou seja, os fotoassimilados, eles são carregados para a região das células do tubo crivado, que é onde irá acontecer o transporte dessas substâncias. Então, os órgãos de fonte, eles são responsáveis pela produção de assimilados a partir da fotossíntese e são representados principalmente pelas folhas. A região onde ocorre a fotossíntese, a região modificada e responsável pela fotossíntese são as folhas. Então, são ali que são produzidos os fotoassimilados. Então, os assimilados tanto podem ser usados como fonte energética necessária ao funcionamento da planta, através da respiração, como serem transportados e armazenados temporariamente em órgãos de reserva ou nos drenos, representados pelas raízes, meristemas e frutos das plantas. Então, as folhas superiores da planta normalmente translocam os nutrientes para as folhas novas e caules em crescimento. Então, as folhas da porção basal tendem a exportar para o sistema radicular. E já as folhas intermediárias, elas podem transportar tanto para a parte superior quanto para a parte inferior. Então, aqui nós temos de forma esquemática, as folhas da parte superior transporta esse nutriente para novas folhas e os caules que estão em crescimento. A porção basal, que é as folhas que estão localizadas na parte de baixo, elas translocam essas substâncias para as raízes, para o sistema radicular. E as folhas que estão na parte intermediária dessa planta, ela pode transportar tanto para essa região superior, que é onde estão as novas folhas, os novos caules, tanto para as regiões radiculares, beleza? Então, durante o desenvolvimento, a importância dos drenos ela é alterada no crescimento vegetativo. Os ápices caulinares e radiculares são os principais drenos. Já no desenvolvimento reprodutivo, os drenos são os frutos. Então, como a gente já havia conversado, quando a planta está na sua fase de crescimento vegetativo, significa que ela está crescendo, se desenvolvendo, crescendo suas raízes, crescendo, fazendo com que cresçam novos caules, novas folhas. Então, ela está em uma fase de desenvolvimento. Então, essas novas regiões, elas têm um gasto energético muito grande. Então, elas precisam dessa substância para que elas consigam fazer o seu desenvolvimento. Agora, quando essa planta já atingiu um período maduro, ou seja, ela não precisa desenvolver novas folhas, ela não precisa desenvolver novos caules, ela não precisa desenvolver raízes, porque agora essa planta ela vai entrar em um período reprodutivo, onde ela tem como função perpetuar a sua espécie. Então, é necessário que a partir desse amadurecimento vegetativo, ela vai entrar num desenvolvimento reprodutivo. Então, ela vai alterar morfológica e anatomicamente essas estruturas para que consiga fazer a fecundação desse embrião, né? Tanto por polinização ou por autofecundação. Então, ela precisa desse gasto energético para o desenvolvimento reprodutivo, e depois, a partir do momento em que esse óvulo foi fecundado e está ocorrendo o desenvolvimento desse embrião, então tem um gasto energético muito grande, porque esse embrião ele precisa estar preparado, bem desenvolvido, para que a perpetuação dessa nova planta, né, dessa planta filha, tenha sucesso na natureza. Então, esse fruto ele tem que estar muito bem estruturado juntamente com o embrião, para que essa planta consiga se desenvolver, essa nova planta consiga se desenvolver.
e também os frutos, como a gente já conversou, eles também são responsáveis pela dispersão desses embriões, né? Dessas sementes. Então, cada tipo de semente, lembra que nós conversamos, né, sobre o fruto? Cada fruto apresenta uma característica para que tenha sua dispersão e o desenvolvimento da semente. Então, quando ocorre também a poda inadequada ou ferimento de algumas plantas, tem a eliminação de conexões vasculares. Então, essa rota de transporte passa a ser alternativa, então sendo chamado de anastomose, forçando as fontes mais distantes suprirem esses drenos. Por quê? Porque aquelas fontes que estão ali na região, que estão próximas àquele local de dreno, o seu meio de transporte, né, as suas conexões vasculares, elas foram eliminadas, houve um ferimento, então é preciso que as fontes de outros locais consigam auxiliar nesse processo, né, de dreno. Então, às vezes a planta precisa fazer com que tenha uma cicatrização, né, porque se aquela região ficar exposta, é fácil com que entre patógenos e acabe danificando a planta. Então, é uma situação em que a planta busca novos mecanismos para conseguir suprir aquela necessidade, se defender e consiga sobreviver naquele dado momento. Então, o transporte do floema, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, como esse transporte é feito e como essas substâncias elas são feitas para serem transportadas. Então, para essas substâncias elas serem translocadas de um local de fonte para um local de dreno, elas devem estar numa forma mais solúvel. E se elas forem insolúveis, elas devem sofrer algumas modificações, né? Com que a ponto de que elas tornem substâncias solúveis e consigam ser transportadas. Então, o sentido dessa translocação, como a gente já falou, é sempre do órgão produtor, que é a fonte, né, ou do local de reserva, que geralmente o local de fonte é as folhas. Então, dessas folhas vai ser transportada para o órgão consumidor, que é o dreno, que, como a gente já discutiu, toda essa questão de fonte e dreno depende da necessidade da planta naquele momento. Então, se ela estiver num período vegetativo, né? Então, os locais de crescimento vão estar necessitando vão estar necessitando de mais suprimentos. E aí também, quando ela está no seu período vegetativo, reprodutivo, os frutos vão estar precisando daquelas substâncias. Então, a água e o carboidrato nela dissolvido serão transportados. Então, ele move-se por fluxo de massa ao longo de um gradiente de pressão na direção do dreno de fotoassimilados. Então, através do fluxo de massa, em conjunto com esse gradiente de pressão que auxilia no transporte de floema. E o que determina o volume desse fluxo para um dado dreno é a distribuição, né, desses fotoassimilados dentro da planta, que são denominados de partição. E o fluxo de fotoassimilados, ele ocorre através do sistema vascular e depende do estágio de desenvolvimento das plantas. Plantas em crescimento, de crescimento intenso, têm maior atividade metabólica. Então, ela necessita de uma demanda maior de energia, de fotoassimilados, nos seus diferentes tipos de órgãos. Então, a taxa de fluxo dessa planta vai ser alta. Por quê? Porque ela está em desenvolvimento, ela precisa de metabólitos para que ela consiga desenvolver novas folhas, novos caules, novas raízes. Então, o gasto energético daquele vegetal é muito grande, porque ela está em desenvolvimento e em crescimento. Agora, já quando as plantas atingem uma maturidade, um crescimento lento, né? Ou seja, já não precisa mais desenvolver tantas folhas, caules. Então, ela tem essas atividades metabólicas reduzidas. Ou seja,
a taxa de fluxo desses fotoassimilados vão ser menores, porque ela já não precisa desenvolver tanto essas outras regiões, então o seu fluxo vai ser menor. E agora, por último, né, vamos falar as substâncias que são transportadas no floema. A maior delas, em maior quantidade, é a sacarose, que ela é mais transportada. A água, ela é muito transportada no floema, porque tem muitos solutos dissolvidos nessa água, como a gente já comentou, né? Então, quando essas substâncias não são solúveis, elas são transformadas em substâncias solúveis, né? Para que consiga ser transportada na água. Nós temos também transporte de carboidratos, de aminoácidos também. E também disso nós temos os hormônios vegetais, que eles são responsáveis por fazer essa comunicação na planta. Então, por exemplo, quais são os hormônios que estão presentes? Auxinas, giberelinas, citocininas e vários outros hormônios que auxiliam nessa comunicação entre essa comunicação na planta. Então, alguns hormônios são responsáveis para o crescimento desse vegetal, tanto do ápice caulinar como radicular, o desenvolvimento de flores, o desenvolvimento de frutos, hormônios que são liberados quando a planta está em estresse. Então, todo esse transporte, toda essa comunicação ocorre através dos dutos, né, do floema. Eu gostaria de agradecer pela aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem no canal e podem perguntar, que sempre estaremos à disposição para responder. Tá bom, galerinha? Muito obrigada. Beijão.